Olá, meu nome é Laércio, eu sou mestrando pelo programa de pós-graduação em Geografia pela Unesp, campus de Presidente Prudente, e meu trabalho se intitula Dispersão Urbana e Polinucleação em Presidente Prudente, Indícios da Fragmentação Socioespacial. Bom, então estamos considerando como principal condicionante e antecedente do processo da fragmentação socioespacial o enfraquecimento, ou seja, indícios da subversão da lógica centro-periferia. A lógica centro-periferia tem o centro e seus entornos imediatos como a principal área concentradora de usos do solo não residenciais. Ou seja, nessa área há uma concentração bastante grande de atividades comerciais, de serviços, de equipamentos, de centros de consumo. E essa lógica possui a periferia como uma área majoritariamente de uso do solo residencial. Então, nesse sentido, o Whittaker ele vai afirmar que há, assim, uma subversão do padrão clássico da estrutura espacial, marcado pela justa posição e oposição centro-periferia. A lógica centro-periferia ainda ela continua sendo o principal paradigma que ajuda a explicar a organização espacial da cidade. No entanto, a gente começa a ter alguns indícios do seu enfraquecimento, da sua redefinição, como, por exemplo, na proliferação e no aparecimento de novas centralidades, em áreas cada vez mais periféricas, cada vez mais dispersas. Essas centralidades elas surgem em resposta à demanda crescente de moradores também nessas áreas periféricas, nessas áreas dispersas. Então, a hipótese a ser investigada nesse trabalho é o espraiamento urbano e a dispersão urbana como condição para o surgimento de novas centralidades, que, por sua vez, é a condição para a possível substituição do paradigma centro-periferia, caminhando no sentido da lógica fragmentária da fragmentação socioespacial. Bom, então esse aqui é nosso recorte espacial de análise que compreende a cidade de Presidente Prudente. Presidente Prudente localiza-se na porção oeste do estado de São Paulo e a gente vai observar que a expansão territorial urbana da cidade ela ocorreu de forma dispersa, descontínua e de maneira a deixar inúmeros vazios urbanos, glebas de reservas de valor no interior da malha urbana. Bom, então essa produção cartográfica vem para reforçar nosso argumento de uma expansão territorial urbana extremamente dispersa na cidade de Presidente Prudente. Aqui foram cruzadas duas informações referentes à expansão territorial urbana e às sucessivas alterações dos limites do perímetro urbano da cidade. A gente pode observar como essas alterações dos limites do perímetro urbano elas possibilitaram a implantação de novas áreas e novos bairros de maneira dispersa e até mesmo descontínua a malha urbana da cidade de Presidente Prudente. Sobretudo as novas áreas e bairros das últimas décadas, né, nesses tons de vermelho. A gente observa que a distância em relação ao centro principal dessas novas áreas é cada vez maior. Algumas delas se localizam até mesmo bastante próximas aos limites do perímetro urbano da cidade, revelando justamente esse caráter disperso do crescimento territorial urbano de Presidente Prudente. A gente consegue observar também a existência de glebas de reserva de valor, vazios urbanos, dentro da malha urbana da cidade de Presidente Prudente, reforçando o nosso argumento de uma expansão territorial urbana dispersa e até mesmo descontínua. Dispersão urbana e urbanização difusa. Bom, o conceito de urbanização difusa ela vem de encontro justamente nessa complexificação da fronteira urbano-rural, onde a gente tem algumas áreas loteadas, algumas áreas urbanizadas, bastante próximo aos limites do perímetro urbano. Exposito e Góes vão dizer que, em primeiro lugar, o objetivo difusa ela ajuda a expressar não apenas a tendência de espraiamento do tecido urbano, mas também a sobreposição, a mescla de usos urbanos e rurais do espaço. Ou seja, esse adjetivo difusa, ele não faz menção, ele não faz referência apenas à expansão territorial urbana no seu sentido físico, mas também em relação aos seus usos. A gente pode ter alguns usos urbanos após os limites do perímetro urbano, e do contrário também vale, a gente pode ter alguns usos notadamente rurais dentro dos limites do perímetro urbano. A gente tem justamente essa imprecisão justamente nessas áreas mais próximas à fronteira do perímetro urbano.
Tá? A gente tem esse hibridismo e essa mescla de usos. Então, o espraiamento urbano ele dá origem a glebas de reservas de valor ou vazios urbanos, como a gente vai ver a seguir. Bom, essa produção cartográfica ela se intitula Presidente Prudente e Vazios Urbanos em 2011. Ela é justamente para a gente conseguir visualizar a quantidade de glebas de reservas de valor de vazios urbanos dentro dos limites urbanos de Presidente Prudente. A gente consegue ver que são numerosas glebas e algumas delas com uma extensão bastante grande. Ou seja, todos esses vazios urbanos eles denunciam esse caráter disperso da expansão territorial urbana de Prudente e descontínuo também, como a gente já afirmou anteriormente. A cidade multicêntrica é a conformação de fragmentos. Bom, então essa expansão territorial urbana de maneira dispersa, ela acaba adensando a periferia de novas áreas, novos loteamentos e, consequentemente, novos citadinos. A demanda por serviços não residenciais, como um comércio, como um serviço, como um equipamento, um centro de consumo, acaba sendo maior, acaba sendo crescente nas periferias da cidade, justamente pela distância cada vez maior em relação às principais centralidades e ao centro principal, levando à policentralidade, levando à conformação de novas centralidades, aquilo que o Whittaker conhece como estruturas multicêntricas, que são formas espaciais compreendidas como novas centralidades, que podem vir a concorrer ou não com o centro principal. O mesmo autor, citado por Ferreira, ele vai dizer que os novos equipamentos comerciais e de serviços significam novas áreas centrais, com relações de concorrência, complementaridade e subordinação entre os espaços de consumo e conformação de estruturas, não somente hierárquicas, mas também não hierárquicas. Ou seja, nossa linha de raciocínio vai desde a dispersão urbana até a conformação de novas centralidades, dessa estrutura multicêntrica nos espaços urbanos. Bom, então caminhando para finalizar, a gente tem essa produção cartográfica sintética que correlaciona a expansão territorial urbana e a localização dos estabelecimentos voltadas às atividades industriais em Presidente Prudente. A gente nota que a distribuição espacial ela ocorre de maneira pulverizada, ou seja, a gente não consegue observar e identificar uma clara hierarquia entre diferentes partes da cidade no que se refere a essa distribuição. A gente tem diversas áreas que se destacam, que concentram esses estabelecimentos. Dentre elas o centro principal, porém não é a única área. Isso acaba denotando a policentralidade na cidade de Presidente Prudente, que já se encontra bastante consolidada. Esses novos centros eles já se encontram em diversas partes da cidade. Bom, então essa policentralidade ela vai fazer com que esses indivíduos provenientes de diferentes partes da cidade, eles não precisem de grandes deslocamentos diários para a realização de suas atividades rotineiras, como ida a um supermercado, a uma padaria e etc. A policentralidade permite que essas atividades sejam realizadas por meio de um deslocamento bastante curto, provocando a falta de contato entre os citadinos provenientes de diversas partes da cidade. Então a fragmentação socioespacial ela não se expressa apenas no plano físico, ela se expressa também no plano social, justamente pela falta de contato de citadinos provenientes de diversas partes da cidade, que são de diferentes classes sociais, que possuem diferentes ideologias, diferentes imagens e representações da cidade. Ou seja, a fragmentação ela tem essa dualidade para expósitos iguais. Ela se expressa no plano físico e também no plano social. Bom, essas aqui são as referências que eu acabei utilizando nessa apresentação. Bom, e termino aqui agradecendo ao evento pelo espaço dado à apresentação desse trabalho.